Olá! Antes do programa, eu tenho a honra de ser o primeiro a anunciar que a Gazeta do Povo acaba de lançar uma nova promoção. É a Promoção Mais Gazeta. Você vai clicar agora na descrição aqui do vídeo para assinar a Gazeta do Povo por menos de R$10 nos primeiros 6 meses. Aproveite! Lula, mais uma vez, disse numa basófia que quem se arma é mau caráter. Que o cidadão que se arma é um covarde que tem algo a temer e tem um desvio de caráter. Lula está ofendendo uma série de pessoas que são, inclusive, obrigadas a se armar. Cidadãos livres, que passam por vários testes psicológicos, de treino, de segurança, de trabalho, de residência fixa, para poder defender as suas respectivas propriedades, as suas respectivas famílias, a sua própria integridade física, as suas próprias famílias. Lula diz, entre aspas, que praticamente todo cidadão de bem que porta uma arma é um criminoso em potencial. Quem é que quer comprar arma? É o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem para ninguém. O Lula anda armado, entre aspas. Ele tem um forte esquema de segurança, como todo presidente da República e como a maioria das pessoas ricas, como Luciano Huck, outro desarmamentista também, que tem um esquema forte que o protege de bandidos e criminosos. O que o cidadão de bem livre pede é a possibilidade do direito da liberdade de se armar contra potenciais criminosos. Ora, o Estado não tem a possibilidade de ter aquilo que se chama de ubiquidade, ou seja, o Estado não está em todos os lugares ao mesmo tempo para proteger um cidadão. A força policial, a força do Estado aqui no Brasil ainda é precária. Falta contingente, e o pouco contingente policial que a gente tem ainda é atacado sistematicamente por uma imprensa, por uma mídia progressista, pelo governo, às vezes, progressista, o governo federal que ataca, por exemplo, agora a polícia de São Paulo, que tem matado bandidos em nome de uma justiça, em nome da pacificação das comunidades, das favelas, ou seja, e ainda esse mesmo governo progressista tem liberado sistematicamente traficantes, estupradores, pedófilos, assassinos, com inúmeros habeas corpus, com inúmeros direitos garantistas para bandidos. Hoje, no Brasil, o Estado só prende por aquilo que se chama de crime de opinião. Você só vai em cana se você fala mal do TSE, do STF, do Alexandre de Moraes, ou coisa do tipo. Você só vai em cana se você for aquilo que o Barroso chama de bolsonarista. E bolsonarismo implica também você ser a favor da possibilidade de se armar contra um bandido colocado na rua por essa esquerda famigerada. É importante salientar que no período desarmamentista que viveu o Brasil, o país vivia com números de violência muito melhores do que hoje. Havia menos homicídio, havia menos assassinato, havia menos sequestro, havia menos latrocínio, havia menos violência. Qual que é a explicação plausível para isso? O brasileiro, o cidadão de bem de qualquer país do mundo, ele eventualmente sabe que o bandido só respeita aquilo que ele teme, aquilo que ele tem medo. Uma população potencialmente armada, não estou dizendo que a população tenha que se colocar armada até os dentes, ela impõe a possibilidade de uma reação, e a possibilidade de uma reação para um bandido é fatal. Então ele vai ter que se organizar muito mais para fazer assaltos, sequestros, assassinatos, etc. Se você tem uma política de complacência e desarmamento sistemático do cidadão, o bandido vai se sentir muito mais à vontade. Se você tem uma política de desencarceramento de mau elemento, se você tem uma política que é complacente, por exemplo, a usuários de drogas, que eventualmente podem se tornar até traficantes, de pequenos delinquentes, que se tornam, em alguma medida, grandes delinquentes, você pode ter a possibilidade do aumento da bandidagem, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Nos últimos 4 anos, os índices de homicídio, de sequestro, de assassinato, de todos os índices de violência diminuíram. Por quê? A política também psicológica de armamento, de enfrentamento direto do crime, de recrudescimento de uma violência justa contra um criminoso, impõe o medo do criminoso e a limitação das possibilidades de ação dos criminosos. Ou seja, tudo é uma questão de percepção ideológica da realidade. No Brasil, você solta criminosos,
você agora tem uma leniência, uma complacência em relação ao tráfico de drogas? Sim, porque você vai liberar, como quer o STF, você vai liberar o uso de drogas, sobretudo, como diz o Alexandre de Moraes, liberar 60 gramas de maconha, que são 60 baseados. É claro que o tráfico vai atuar no varejo. Não, só posso carregar 60 baseados por vez para vender. E aqui não é só maconha. O Gilmar Mendes quer a liberação de todas as drogas para todos os usuários. E isso facilita a vida do tráfico. Em nenhum país do mundo em que o tráfico foi liberado, os índices de violência pioraram. Os índices de consumo pioraram também. Os índices de esgarçamento social, quer seja na Califórnia, em países como Holanda, em países como Uruguai, todos os índices socioeconômicos e de violência pioraram substancialmente, ou seja, essa liberação do tráfico tem piorado os números de violência, e é contra isso que a gente pode ter a possibilidade de se armar contra, e é contra isso que Lula está se colocando contra a própria população. O próprio Alexandre de Moraes falou que a qualidade da nossa droga, palavras dele, eu estou citando ele, é muito ruim. Com a mesma quantidade de cocaína ou de heroína que uma pessoa que se droga morre, e lá na Alemanha não. O que ele quer dizer com isso? E, lamentavelmente, o mercado consumidor da droga de menor qualidade do mundo. Quantos e quantos brasileiros, e sempre as notícias saem, quantos e quantos brasileiros vão para o exterior e, ao utilizarem cocaína, morrem de overdose? E por que isso? Porque utilizam a mesma quantidade que usam no Brasil. Só que a droga no Brasil, exatamente por ser também esse corredor, é a droga mais batizada que existe no mundo. Seja maconha, seja cocaína. É a droga de menor qualidade. Para melhorar a vida do usuário de droga e a vida do traficante, ou seja, eventualmente, isso piora a vida de todo mundo. A droga piora a vida de todo mundo. Não existe droga boa. Droga é veneno. E é um veneno que leva à sistemática de uma violência recrudescida como cidadão. Além do desastre social em pessoas, em indivíduos, em famílias, você causa exatamente a sistematização do crime organizado. E o crime organizado também não diminuiu, onde os países proibiram, deixaram de proibir e liberaram as drogas. No Brasil, agora com o governo de esquerda, com o judiciário de esquerda, com o legislativo acovardado, eles querem liberar drogas, que liberam a possibilidade de um aumento sistemático da violência, querem liberar criminosos, fazer um desencarceramento em massa, porque eles acham que o presídio não resolve a vida do cidadão. Talvez eles achem que o cidadão livre vai melhorar a vida tendo mais criminoso solto. Devolvem patrimônio para traficante, pequenos delitos, pequenos delinquentes se tornam grandes delinquentes depois que são soltos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a lei do broken windows, da tolerância zero, quando Nova York tinha altíssimos índices de violência, a polícia recrudesceu o combate à violência. Cuspiu na rua, vai preso. Você quebrou uma janela de um metrô, você vai preso. Porque pequenos delitos que não sejam inibidos imediatamente levam a grandes delitos consequentemente. E aí você une essa palavra do Lula. Você não pode se defender da violência sistemática, do criminoso sistemático que um governo, que um princípio ideológico progressista cria sistematicamente e crescentemente na sociedade. Você tem o judiciário abrindo as portas para o uso das drogas e, consequentemente, para o tráfico de drogas, que, consequentemente, vai aumentar a violência no país. Você tem o governo, junto com o judiciário, querendo promover uma política de desencarceramento de criminosos. Você tem, sistematicamente, a anuência, a complacência e o perdão a pequenos delitos. Um jovem, por exemplo, comete um estupro, comete um assassinato, de 16, 17 anos, ele fica 6 meses numa casa correcional, se tanto. Aliás, 92% dos homicídios do Brasil não são resolvidos. E menos de 1% dos assassinos do Brasil são presos. São esses números acachapantemente assustadores que promovem um medo na população. Um medo na população, sobretudo medo diante de um governo esquerdista que acha que o bandido é meramente uma vítima social, porque ele é pobre, porque ele é excluído, porque ele vem da comunidade, vem da favela, sendo que 99% da população brasileira é pobre e não recai no crime.
A criminalidade é uma questão de índole. Mau caratismo é de quem diz que o cidadão livre, pobre, rico, negro, branco, homem e mulher não pode se defender. E o cara que se defende, que usa uma arma para se defender dessa política absolutamente leniente em relação ao crime, essa política pseudo-progressista, complacente em relação ao crime, é esse cidadão que tenta se defender dessa criminalidade, desse crime pseudo-progressista que acaba com a liberdade do cidadão de bem, é ele que é o mau caráter. Ou seja, quem está aprisionando a população, quem está desviando o caráter, quem está eventualmente de maneira covarde, cuspindo na cara do cidadão que é acuado pelo crime, que essa política pseudo-progressista faz apologia, quem faz isso é o governo Lula. Quem está fazendo isso é o Supremo Tribunal Federal, que com políticas e ajuizados e julgamentos e leis desastrosos estão realmente atirando no corpo e na alma do povo brasileiro. E não se esqueça, chegou a hora de aproveitar a promoção Mais Gazeta. A Bruna Covatti vai trazer as informações aqui para você. Suas ideias agora têm a força do nosso jornalismo. Chegou a promoção Mais Gazeta. Você vai clicar agora para assinar a Gazeta do Povo por menos de R$10 por mês nos primeiros 6 meses. E vai ganhar o nosso melhor combo de produtos exclusivos. Curso Conservadorismo com Francisco Escorcim. E-book Rodrigo Constantino Indica e Explica. Audiobook Revolução S.A. de Guilherme Fiuza. E o e-book mais atual do que nunca, Globalismo e Comunismo, um artigo censurado de Flávio Gordon. Libere já seu acesso ilimitado ao melhor jornal do Brasil por R$ 9,90 nos 6 primeiros meses. Mais conteúdo, mais ideias, mais Gazeta. Para assinar e ganhar todos os presentes, basta clicar aqui no link da descrição do vídeo. Aproveite!